6 e 9 de agosto de 1945. Nessas duas datas foram lançadas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki duas bombas atômicas. É um dos capítulos mais terríveis, marcantes, depressivos da história do planeta Terra. E aí, no dia 14 de agosto de 1945, portanto, pouquíssimos dias depois, o Japão se rendeu. O Japão se rendeu e a guerra acabou. Portanto, o final da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, se deu com um evento que até hoje causa reflexão, traumas, medos, angústias, ansiedades em toda a população do planeta. Porque o grande medo é: será que alguém, em algum momento, de novo, vai ter a coragem de usar bomba atômica? Duas bombas. Para você ter uma ideia, a soma dos mortos de Hiroshima e Nagasaki ultrapassa pouco mais de 200 mil pessoas. São 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas, que morreram com o poder destrutivo e mortal de duas bombas. Essa eu poderia dizer para você que foi uma das noites mais escuras da história do nosso mundo. Mas eu estou te contando isso para a gente refletir o que vem depois. Como que é o dia seguinte? Porque se eu estou falando de uma noite extremamente escura, e aí tem a rendição do Japão, e aí aqueles países todos que estavam em confronto e em guerra, como é o dia seguinte? Porque a noite termina e o dia chega, amanhece um novo dia, o sol nasce. E como a gente vai encarar esse novo dia? Depois de passar pela experiência traumática, inexplicável, destrutiva, que esmaga a fé, a esperança, como nós vamos viver? Como é que nós vamos encarar? Como é que é o dia seguinte? Saímos de uma noite escura na nossa história, que foi todo longo período, aquele tempo de Segunda Grande Guerra. E para ela terminar, foi necessário o uso de um artefato nuclear que trouxe uma ferida na história que até hoje perdura e machuca. Como é o dia seguinte? Como que nós, como sociedade, a gente segue com a vida depois de um evento tão traumático, tão mortífero como a Segunda Grande Guerra e o desfecho que ninguém esperava contra Hiroshima e Nagasaki. Eu estava lendo sobre histórias de sobreviventes dessa história da bomba atômica. E eu vou compartilhar apenas uma história com você, para a gente entender como é que é o dia seguinte, como reagir quando essa noite escura e tenebrosa termina, como reagir quando o dia vem. É de uma mulher chamada Teruko Ueno. Teruko Ueno. Quando a bomba foi lançada e destruiu Hiroshima, ela tinha 15 anos de idade e ela sobreviveu. Na sequência, nos dias que se seguiram, o que ela fez? Ela conta que ela ajudou a socorrer muita gente. Ela era enfermeira.
E ela conta de toda a desgraça, ela conta como as pessoas chegavam, ela conta que ela nunca viu seres humanos tão esfacelados, tão semi-mortos como ela viu naqueles dias. E a vida vai seguindo. Ela conhece um homem, se apaixona, namoram. Ela não acreditava que ela poderia pensar em família. Ela não acreditava que ela pudesse ter um casamento. Mas ela se apaixona, é um homem digno, decente, e eles se casam. Mas o trauma da bomba continua. E hoje eu ouço de muitos casais, hoje, 2023, eu ouço de muitos casais que já decidiram, não vamos querer ter filhos. Por quê? É a pergunta que a gente faz. Porque, pastor Ed, nós não queremos colocar crianças num mundo tão mau, tão violento, num mundo tão doente como o nosso. A preocupação de hoje era a preocupação de Teruco Ueno. Ela e o marido ficaram angustiados, se cuidaram, mas ela engravidou. Ela conta que ela passou os 9 meses com muita ansiedade, com muita tensão, sem dormir, passou mal, porque ela tinha todos os medos. Que mundo essa criança vai receber? E o principal medo, porque naquela altura do campeonato já se sabia dos efeitos danosos da radiação da bomba atômica. Muita gente que continuou sofrendo, adoecendo e morrendo por causa dos efeitos da radiação. E aí chega o dia, chega a data, a filhinha dela nasce e a filha dela nasce perfeita. Perfeita. Foi somente a partir da filhinha perfeita que Teruco Ueno conta que ela e o marido conseguiram entender que dava para continuar a vida sonhando com a paz. Muita gente, na época, muitos especialistas diziam que por séculos não nasceria nenhuma graminha verde, nenhuma flor, nenhuma planta em Hiroshima e Nagasaki. Mas Teruco Ueno, ela conta que com muita gratidão a Deus e com muitas lágrimas, na geração dela, ela viu campos verdes, flores, árvores e todo um novo cenário, uma nova paisagem se renovando, se refazendo e vivendo em Hiroshima e Nagasaki. É dela uma frase marcante quando você lê o testemunho dela. É dela a seguinte frase: ela diz assim: eu não sei como é o inferno, porque eu nunca estive no inferno. Mas eu acho que o inferno é o que nós vivemos aqui em Hiroshima e Nagasaki. Nunca mais o homem pode permitir que isso aconteça novamente. Essa frase dela machuca, essa frase dela mexe com a gente. Essa frase dela e o que aconteceu naqueles dias, 6 e 9 de agosto de 1945, nós já estamos completando aqui neste ano 78 anos. Mas me parece que nesses 78 anos, a cada década, a cada geração, surgem líderes loucos e pessoas loucas o suficiente para desejarem lançar mão desse tipo de arma. Armas que causam destruição em massa, mas armas que podem destruir
totalmente, absolutamente o planeta Terra. É com esse tipo de gente louca, esse tipo de gente com sede de poder, esse tipo de gente que não tem apreço pela vida, pela moral, pela ética, que nós convivemos. É com esse tipo de gente que a gente convive. É nessa época que nós estamos. É nesse mundo que nós estamos. E quando nós pensamos em armas de destruição em massa, não tem para onde fugir. Ah, eu vou para uma ilha, eu vou para um mato, eu vou lá para o interior de um deserto que ninguém vai. Não tem para onde fugir. A natureza está em convulsão, a criação está em convulsão, a vida está sendo convulsionada, está gemendo, está sofrendo. E a pergunta é: quais armas usar neste tempo? Eu vou ler aqui um texto que responde para a gente. Se você está com a sua Bíblia, abre ela na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Eu vou ler aqui em nome de Jesus apenas o versículo 12. Acompanha aí. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nos dá o privilégio de poder proclamar o Evangelho, de poder compartilhar esta pequena porção das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, através desse texto inspirado, nos alimenta, nos exorta, nos corrige, nos orienta. Fala com poder, fala com amor, com toda a audiência, com todos os irmãos e amigos que estão juntos nesta live. Nos ajuda, nos defende, fala conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse texto ele é extremamente claro, extremamente direto. Paulo ele fala aqui para essa igreja: a noite é passada. Eu acabei de refletir com você sobre uma noite terrível da nossa história, que foi a Segunda Grande Guerra. E o dia é chegado. Paulo ele lança a mão desta metáfora das trevas da noite e do sol, da luz do dia. E ele usa essa metáfora e ele afirma isso. A noite passou, o dia chegou. Portanto, o portanto dele é a conclusão diante deste fato de que as noites escuras da nossa vida, do nosso país, da nossa família, da nossa história, as noites escuras, o período de trevas passou, o dia chegou. Então, portanto, concluindo, o que a gente tem que fazer? É isso que Paulo está falando. E aí ele diz: rejeitemos as obras das trevas. Ele está dizendo para os romanos: a noite passou, você vai ficar preso às obras das trevas. Você vai ficar escravo das obras das trevas. Você vai ficar refém do que acontece nas trevas. Você estava nas trevas, mas você foi chamado para a luz. O dia chegou. Raiou um novo dia. Então ele afirma: rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Portanto, quais armas usar neste tempo? Paulo, aos Romanos, ele faz esse contraponto, ele lança a mão da metáfora.
ele lança a mão de uma comparação que qualquer um de nós consegue compreender. Trevas, escuridão, noite, perigo, ameaças, seduções, tentações. Acabou. O dia chegou, a noite passou, a escuridão passou, o dia chegou. Portanto, rejeitemos. Ele usa uma palavra pesada, rejeição. Quem aí já passou por rejeição sabe o que é isso. Rejeição machuca, rejeição dói. Quando você é rejeitado num grupo, quando você é rejeitado pela sua família, quando você é rejeitado na sua igreja, quando você é rejeitado pela sua esposa, quando você é rejeitada pelo seu marido, quando você é rejeitado pelo seu irmão, pela sua irmã, quando você é rejeitado pelos tios, pelos avós, pelos primos, quando você é rejeitado no ambiente profissional, pelo gerente, pelo chefe, pelo grupo, por todos os motivos e interesses profissionais de competição, de puxada de tapete, a rejeição dói, a rejeição destrói, a rejeição machuca. Então Paulo ele usa uma palavra pesada, rejeite, rejeitemos as obras das trevas. Evita, se afasta, anula, acaba com elas. Elas não merecem você. Elas não merecem a sua atenção, elas não merecem a sua dedicação, a sua disciplina, o seu dinheiro, a sua beleza, os seus dons, os seus recursos, os seus talentos. As obras das trevas só querem te destruir. Então, Paulo, rejeitemos as obras das trevas. E aí, a forma que ele conclui é maravilhosa. A forma como ele conclui o texto. E vistamo-nos das armas da luz. É muito interessante. Rejeite as obras das trevas. Elas não pertencem a você. Elas não dizem respeito a você. Elas estão fora de você. Quando é para falar das armas da luz, porque o dia chegou, Paulo ele fala sobre algo que tem que colar em você. Algo que tem que ser um escudo em você, que tem que ser uma couraça em você. Vista-se das armas da luz. É uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica. Mas Paulo explica. E Paulo explica no versículo 13. Se você manteve a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta. Olha como ele vai explicar que armas são essas. Ele diz aqui no 13: andemos honestamente, como de dia. Ele sintetiza armas da luz com a palavra honestidade. Você está enganando os seus filhos? Você está enganando os seus pais? Você está enganando os seus líderes? Você está enganando o seu ministério? Você está enganando a sua esposa? Você está enganando o seu marido? Você está enganando os seus amigos? Você está enganando a sociedade, todo mundo? Paulo vai dizer que armas da luz têm a ver com honestidade, tem a ver com caráter, tem a ver com uma vida digna. Olha como ele começa. Eu estou no 13. Andemos. Lá no 12, não esquece. Vistamo-nos das armas da luz, porque o dia chegou. Então, agora que você se vestiu das armas da luz, olha como ele começa. Andemos honestamente como de dia. A ilustração continua, a metáfora continua. Por que ele diz como de dia? O como aqui é de dia. À luz do dia, você se cuida. À luz do dia, você vigia, você tenta não pisar na bola, não fazer feio, porque tem gente olhando, porque você está sendo vigiado. Mas a expressão que ele usa, andemos honestamente como de dia,
Ele está dizendo: não importa se tiver noite, não importa se você estiver sozinho, não importa se você estiver longe da família, não importa se você estiver longe do pastor, longe da igreja, longe dos seus líderes, não importa se você está longe dos pais, longe dos filhos, não importa. Você precisa andar honestamente como se fosse dia. Por quê? Porque ele aconselhou a você a vestir-se das armas da luz. E agora no versículo 13 ele vai detalhar para a gente. Aí aqui ele vai desenvolver o que ele aconselhou. Olha como ele diz aqui. Ele chega e continua da seguinte forma: não em festanças, nem em bebedeiras, nem em vadiagens, nem em despreocupação, nem em contendas e inveja. Então, Paulo, ele faz uma lista de coisas que são obras das trevas, de coisas que acontecem nas trevas. Então, ele vai dizer que para você andar honestamente como de dia, já que você se vestiu das armas da luz, ele mostra aqui que as armas da luz que estão ao meu alcance, ao seu alcance, elas são o antônimo dessa lista que ele faz de obras das trevas. O que é antônimo? Elas são contrárias a essas atitudes. Porque ele é muito claro, ele diz: andemos honestamente. Não em, ele coloca essa partícula que negativa esses comportamentos. Não, não em festanças. Provavelmente aí na sua Bíblia pode estar outra palavra, mas é o mesmo sentido. Não em festanças. Qual seria o antônimo de festanças? Eu coloquei a palavra simplicidade. Existem muitos antônimos, mas a ideia de festanças tem a ver com bagunça, tem a ver com orgia. Paulo ele não é contra festa. Paulo não é contra comemorações. Eu posso festejar com a Regina, com os meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, meus pais, meus irmãos, carnais, de sangue, de fé. Eu posso festejar, comemorar. Não é desse tipo de festa que Paulo está falando. Ele está falando de festanças da noite, da madrugada, onde acontece de tudo. É disso que Paulo está falando. E qual seria o antônimo dessa festança? Eu coloquei a palavra simplicidade, porque simplicidade tem a ver com atividades sem complicação, atividades que são simples. E como o homem e a mulher se complicam nas festanças. Vidas complicadas, vidas que não se explicam, vidas confusas, vidas perdidas, vidas que estão complicadas num emaranhado de desculpas, de argumentos, de mentiras, de álibis que não convencem ninguém. Então, se você quer se vestir das armas da luz, uma dessas armas se chama simplicidade. Aí ele continua aqui no 13. Nem em bebedeiras. Bebedeiras é um dos componentes das festanças. E o antônimo de bebedeira, o que eu escolhi para trazer para você é sobriedade. Você precisa de uma vida sóbria. Sobriedade. Sobriedade tem a ver com temperança, com equilíbrio. E a gente vive um tempo onde as obras das trevas te levam para situações destemperadas e desequilibradas. E momentos de destemperos e de desequilíbrios são momentos que podem colocar tudo a perder.
sua vida, seus anseios profissionais, sua vida sentimental, sua vida familiar, sua vida espiritual, justamente porque você se entregou às bebedeiras das obras das trevas e não se vestiu com as armas da luz. E uma segunda arma da luz que Paulo aponta é sobriedade, simplicidade e sobriedade para enfrentar esse tempo louco. Aí Paulo continua aqui, nem em vadiagens. O antônimo que eu ofereço, o antônimo que eu coloquei, o contrário de vadiagem, trabalho. As pessoas hoje, elas querem emprego, elas querem um serviço, elas querem um salário, elas querem um registro, mas não querem trabalho. E eu coloquei trabalho num dos sentidos e num dos significados que eu acho dos mais belos e profundos. O trabalho que gera, que provoca transformação. Se você é um pequeno empresário, se você tem um pequeno negócio, se você gera emprego para uma pessoa, para 10, para 20, para 30, você pode ser um grande empresário, você pode ser o responsável direto pelo trabalho de algumas famílias, ou de dezenas, ou de centenas, milhares, não sei quem está me ouvindo. O trabalho ele provoca transformação na dignidade, na justiça, no equilíbrio, no tempero, com regras justas, com leis justas. Portanto, eu não estou falando de exploradores, eu não estou falando de injustiças, eu estou falando do trabalho abençoador. Mas a gente vive um tempo de pessoas que querem o melhor tênis, a melhor roupa, a melhor marca, as melhores baladas, as melhores viagens, os melhores carros, as melhores cirurgias plásticas, os melhores tratamentos de estética, querem os melhores shoppings, os melhores restaurantes, os melhores chefes, querem tudo que for melhor. E querem viver de forma nababesca, de uma forma como se fosse um imperador romano, sem precisar trabalhar, apenas estalando o dedo como Thanos. Vadiagem, vadiagem. Não quer trabalhar, tem medo do trabalho, foge do trabalho, não assume responsabilidade, portanto, não vê transformação. Trabalho tem a ver com transformação. Portanto, eu tenho simplicidade, sobriedade e trabalho, armas da luz. Armas da luz indicadas por Paulo aos Romanos. Aí ele continua aqui no 13. Nem em despreocupação. Nem em despreocupação. Interessante essa palavra. A pessoa que vive despreocupada. Veja, a gente precisa encaixar bem a palavra para ela não perder o sentido. É óbvio, se eu confio em Deus, eu descanso em Deus, eu não me preocupo com aquilo. Mas não é de não se preocupar porque confia que Paulo está falando. Paulo está falando de gente indiferente. Paulo está falando de gente que não se preocupa com as coisas que precisam de preocupação, compromissos, pessoas, família, responsabilidades. Portanto, qual o antônimo que eu coloquei aqui? Eu coloquei a palavra vigília. Vigília significa e tem a ver com gente atenta. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de vigiar. Recentemente, a IAP do Parque passou uma noite inteira em vigília. Maravilhoso. Experiência assim marcante na vida de todas as pessoas que estiveram ali. Horas de adoração, de louvor, de testemunho, de choro, de riso, de comunhão, marcou as nossas vidas. Foi um tempo de vigília. Mas a vigília não é somente
aquele momento e aquela liturgia. A Bíblia, o Evangelho me chama para viver em constante vigília. Por isso que o imperativo acontece no Evangelho: vigiai. Vigiai durante todo o tempo, vigiai e orai. Portanto, nós estamos num tempo que não dá para você ficar desatento, não dá para você relaxar, baixar a guarda. Não dá, porque os nossos inimigos nos atacam o tempo todo e eles só esperam o momento quando nós estivermos distraídos. E quanta gente, talvez alguns ou algumas que estão me ouvindo, quanta gente tem caído porque distraiu, porque relaxou com a fé, relaxou com a devoção, relaxou na obediência, relaxou nos compromissos com o Pai e caiu. Portanto, Paulo aqui ele fala nem em despreocupação. O antônimo é vigília, gente atenta. Portanto, eu tenho simplicidade, eu tenho sobriedade, eu tenho trabalho e eu tenho vigília, armas da luz. E aí ele termina com nem em contendas e inveja. O antônimo de contendas eu coloquei aqui como conciliação. Contenda é briga. Conciliação é buscar a reconciliação. É uma atitude de pessoas pacificadoras. Mateus 5:9. Uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você gostaria de ter esse reconhecimento e esse título na sua vida, não dado por mim, não dado por pessoas pecadoras como eu e você, mas um título que vem como bênção e reconhecimento do trono do próprio Deus? Seja um conciliador, uma conciliadora, alguém que promove reconciliação. Seja um pacificador, não coloque gasolina na fogueira. Então, foge das contendas, evita as contendas. Conciliador, pacificador. A conciliação é mais uma arma da luz. E aí ele termina aqui com inveja. Inveja. Não ande em inveja. O antônimo que eu escolhi dos muitos que tem para inveja foi desprendimento. Desprendimento como desapego. Você se desapega. E não é a OLX. Não é disso que eu estou falando. Mas é você não ter apego pela matéria. Porque se você não tem apego pela matéria, por coisas, você não vai invejar, nem adoecer, nem ficar louco, porque o teu vizinho anda de Mercedes. Porque os teus amigos todos estão se dando bem. Porque moram muito bem. E aí você começa a adoecer, porque você também queria. E aí você passa a ter inveja não só de coisas, mas do talento, das habilidades, da beleza, dos dons naturais que as pessoas têm. A inveja, em certo sentido, ela é má porque ela revela ingratidão. Por que ingratidão? Porque você está de olho no que o outro tem e deixa de reconhecer e agradecer por aquilo que você tem. Você tem virtudes, dons, você tem recursos que Deus deu somente para você. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho. Então, não perde tempo olhando para os demais. O que os demais têm, alcançam e conseguem, louve a Deus. Louve a Deus pela prosperidade deles, pela bênção deles, pelos recursos deles. Mas evite a inveja e faça opção por essa arma da luz, o desapego, o desprendimento. Então, Paulo, ele orienta os romanos
As trevas terminaram. Rejeite as obras das trevas e vista-se das armas da luz para enfrentar este tempo. Ok, pastor Ed. Muito legal tudo isso até aqui. Muito bonita a metáfora da noite e da luz. Muito edificante toda essa lista que Paulo faz e toda essa comparação dos antônimos que o Senhor trouxe para a gente. Mas é tudo bonito. Mas, pastor Ed, eu não consigo. Tem alguém que consegue? Deixa eu te responder de forma objetiva e muito honesta. Ninguém consegue. Não tem pecador que consiga. As armas da luz, a gente sabe que elas existem. Elas estão aqui na palavra de Deus de forma muito clara. Mas ninguém consegue. E Paulo não iria iludir a igreja de Roma nessa carta. Por isso, ele escreveu o versículo 14. Somente quando você lê o 14 é que você entende. Olha o que ele diz no 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Paulo sabia que não daria para eu e você termos domínio sobre as armas da luz. Por isso ele diz ali em cima, por isso ele diz no 12, vistamo-nos das armas da luz. Só que no 14 ele fala, revesti-vos do Senhor Jesus. Ou seja, você se vestiu das armas da luz, porque você reconhece que elas são boas. Você sabe que uma vida simples, uma vida sóbria, uma vida de trabalho, uma vida de pacificação, uma vida de desprendimento, uma vida que, sabe, não inveja ninguém, você sabe que estas armas são boas, então você se veste delas, mas cada vez que você não consegue manusear, usar estas armas a seu favor e em favor do próximo, você se frustra, você se sente um nada, um incompetente, um derrotado. Então, como Paulo sabe disso, ele fala: ó, você se vestiu, mas agora você tem que se revestir. Se revestir é se vista de novo. Então, você se vestiu, mas não é suficiente. Você precisa se revestir de Cristo Jesus. Porque a gente só consegue usar as armas da luz se nos revestirmos de Cristo Jesus na nossa vida. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, que não premediteis, olha o que ele fala. Não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Ele sabe que nós, na nossa carne, nós cobiçamos coisas. Coisas que têm a ver com as obras das trevas. Se nós não estivermos revestidos de Cristo, eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. Nós só conseguimos em Cristo Jesus, porque quem brilha na nossa vida, quem impulsiona a nossa vida, quem nos livra do mal, das tentações e nos faz acertar é Cristo Jesus. Não é a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa santidade. Não, a santidade que se manifesta em nós é dada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que a gente consegue. É somente assim. Bom, e por que é que Paulo fala isso com tanta convicção? Porque Jesus, cada vez mais, está se aproximando de nós. E eu falo isso com você com absoluta certeza. Um amigo meu outro dia, quando eu falei isso, ele falou assim: como assim, Ed? Como é que você pode ter certeza? Se a Bíblia fala que daquele dia e hora ninguém sabe. De fato, daquele dia e hora ninguém sabe. Não foi dado a nós este momento. O mundo não sabe. Mas o fato é que foi dado a nós a certeza que Ele está cada dia mais próximos de nós. Como?
no versículo que eu não li, que é o versículo que fecha esse bloco de Romanos, capítulo 13. Porque esse bloco começa no versículo 11, e eu li para você a partir do 12. E eu quero terminar a nossa reflexão lendo o 11 para você. Olha o que diz: E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, do que quando cremos. Demais esse texto. Paulo ele está dizendo que a nossa salvação está mais próxima de nós. Quem é a nossa salvação? Quem é que nos salva? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Portanto, Paulo está falando de salvação futura, porque a salvação no dia que nós nos convertemos foi quando aceitamos a fé, foi quando nós cremos. E ele diz: desperta, está na hora da gente acordar do nosso sono. Está na hora de vigiarmos, está na hora de uma vida simples, está na hora de uma vida sóbria, está na hora de uma vida com desapego de tudo que acontece nesse planeta e nos focarmos no Evangelho. Está na hora de andarmos sempre como se todo momento fosse dia, a luz do dia, porque Jesus nos vê de noite ou de dia. Façamos e andemos com quem quer que seja e onde quer que seja, ele nos vê. Portanto, esse texto, ele fala de uma salvação que se aproxima de nós. Para Paulo, há 2000 anos atrás, ele diz: a nossa salvação está mais próxima do que quando recebemos, do que quando aceitamos, do que quando cremos. Ora, se para Paulo estava mais próximo, o que dirá para mim e para você? Eu estou mais próximo de Cristo do que quando eu me converti, quando eu tinha 18 anos. E à medida que esse planeta vai caminhando e a gente entende que nós estamos no recorte do princípio de dores, ele se aproxima, ele se aproxima, ele se aproxima de nós. Bom, mas eu tenho que olhar para esse texto com duas perspectivas. Essa salvação que se aproxima, o Jesus que se aproxima, ele tem a perspectiva geral e a perspectiva pessoal. A geral diz respeito às profecias e promessas que estão a pleno cumprimento, estão acontecendo, estão se desenrolando, se desenvolvendo e muita coisa vai acontecer de forma muito rápida nesses últimos tempos. Então, a perspectiva geral indica para o cumprimento das profecias e das promessas de forma global para toda a igreja que aguarda o Senhor Jesus. A perspectiva pessoal diz respeito ao tempo de vida que resta para mim, para você, para cada um de nós, indistintamente. Cada um de nós tem um tempo que a gente não sabe qual é. Portanto, nós estamos, a cada dia que passa, mais próximos do nosso encontro com Jesus. Porque o primeiro homem que morreu no pecado e o último que vai morrer no pecado, aguardando a volta de Cristo. A Bíblia diz que na ressurreição será como um piscar de olhos. A tumba, Eclesiastes fala que não tem emoção, não tem sentimento, não tem ciência, não tem conhecimento ali. Portanto, o sono daquele que está há 1000 anos e daquele que está há 1 minuto é igual. Fechou o olho, vai abrir o olho. É como um piscar de olhos. É a ressurreição. E todos que ressuscitarem salvos se encontrarão com o Senhor nos ares. Portanto,
Existe a perspectiva geral, que é global, e essa visão pessoal, que é a salvação, é o Cristo que se aproxima de mim e se aproxima de você. Para fechar, para enfrentar esse tempo, eu e você precisamos nos vestir das armas da luz, revestindo-se de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa única e suficiente garantia de que haveremos de vencer esse tempo. Eu, você, a nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém.